Bom dia. Eu tô lendo o livro Ordens da Ajuda. É esse livro aqui, do Bert Hellinger. E dentro desse contexto aí de pandemias, né? Eu tô lendo ele pela terceira vez, mas dentro dessa visão, desse contexto aí, né? Onde as circunstâncias estão levando muitas pessoas a precisarem de ajuda, a pedir ajuda, muita gente a ter que ajudar, né, de uma maneira que não imaginava que iria ter que ajudar. E ele coloca questões muito interessantes nesse livro, e a primeira delas é que ajudar é uma arte. É a primeira frase do livro, né? Ajudar é uma arte. E aí, eu não vou ficar falando linha por linha, né? Mas ele coloca várias coisas muito interessantes que para ajudar é preciso ter sensibilidade, compreender o que é adequado para o outro, né? E ajudar sem tirar a força, sem tirar a dignidade do outro. É ajudar olhando para a força, olhando para o sistema, olhando para os recursos que o outro tem. E eu fiquei pensando, né, sobre a questão aí, eu vejo muita gente falando sobre a ingratidão, né, que experimentou a gratidão, que entrou numa relação de ajuda, onde ficou ajudando, e de repente o outro foi embora sem retribuir, né. E aí a questão que eu coloco é a seguinte, é você que sofreu ingratidão, você sofreu ingratidão ou você ajudou com apego, com julgamento, se colocando no direito de interferir na vida do outro, né? São questões que servem para a gente refletir a respeito da nossa postura mesmo, né? Em relação à ajuda, né? Ele fala sobre as 5 ordens da ajuda, né? A primeira, dar somente o que se tem e esperar tomar apenas o que se necessita. Então ele coloca de uma maneira muito clara que a ajuda ela é uma relação de troca e que ninguém pode dar aquilo que não tem, né? E o outro não pode esperar receber aquilo que o outro não pode dar, né? Não tem como. E que não adianta ajudar tentando carregar pelo outro questões que são deles, né? Questões que são dele, que só ele pode carregar, que só ele pode assumir. Então, tem que ter o discernimento para saber até onde a gente vai, né? E esse discernimento tem muito a ver, tem tudo a ver com humildade, com renúncia, né? Não chegar no outro para ajudar como grande demais, como salvador, né? E é renunciar também, porque tem limites, tem circunstâncias que não permite que a ajuda seja talvez da maneira como o ajudante quer. A segunda ordem da ajuda fala justamente de se submeter às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que essas circunstâncias permitirem. Então ele coloca aqui, né, a ajuda, eu imaginei como se fosse uma balança, né? De um lado existe a sobrevivência, a questão da sobrevivência, de outro lado existe a necessidade de evolução e crescimento do outro. Então, os dois lados eles têm que ser considerados, eles têm que ser pesados, né? Porque se isso não for levado em conta, isso vai enfraquecer quem está ajudando e quem está recebendo essa ajuda, né? A pessoa vai interferir sem perceber
o ajudante vai querer interferir num destino que não tem como mudar, né? E isso tira a força dos dois. E aí eu estava pensando também, isso já é uma questão que eu estou colocando, Josiane, baseado em algumas leituras, algumas reflexões trazidas pelo pai Joaquim de Aruanda, quando ele fala sobre a ajuda que o nosso anjo da guarda dá pra gente, né? Anjo da guarda, mentor, cada um chama do nome que quiser. E aí fala que ele protege o espírito e não o ser humano. Então, eu vejo muita gente questionando assim, mas vou pedir para o meu anjo da guarda para me proteger de um assalto, de um acidente. E o anjo da guarda, ele não serve para isso. Ele não serve para interferir no nosso destino, né? Ele não vai interferir nisso. Até porque já está tudo dentro dessa ordem divina que eu coloquei no vídeo anterior, né? Ele não vai fazer isso. Ele vai, o anjo da guarda, de acordo com o Joaquim de Aruanda, ele vai criar circunstâncias para que o espírito vivencie a prova, né? Então, se a gente for relacionar, isso se relaciona muito bem às ordens da ajuda, né? O que o ajudante precisa, o que é mais adequado para ele. E às vezes a gente tem aquele julgamento do que é bom, do que é mal, e se prende nisso. Não existe bom e mal, não existe certo e errado, existe o seu certo, existe o seu errado, né? E os julgamentos também interferem nessa ordem da ajuda. A terceira ordem da ajuda é se colocar como adulto perante outro adulto, né? Não é tratar o outro como criança, não é se colocar no lugar dos pais desse ajudado, porque senão essa relação vai se prolongar por muito tempo. O ajudante corre o risco de carregar questões que não são para ele carregar e pode virar uma relação difícil de cortar, né? Vira uma relação de dependência mesmo, que é muito ruim. A quarta ordem da ajuda tem a ver com a empatia pelo sistema familiar do ajudado, entendendo que ele não é um ser isolado. Então, ver atrás desse sujeito os seus pais, o seu sistema, a sua força, os seus recursos, né? E apoiá-lo nesse sentido de enxergar que ele não é um ser isolado, que ele tem uma história familiar, que ele tem um conhecimento ancestral e que ele tem os seus recursos, né? A quinta ordem da ajuda tem a ver com o não julgamento, o amor a cada um como ele é, por mais que seja diferente de mim. Então, às vezes, o ajudante chega e reclama do pai, reclama da mãe, e reclama de todo mundo, né? E aí, se o ajudante compra essa ideia, ele não consegue, ele se perde na relação de ajuda. Porque ele começa a entrar em julgamentos, ele começa eventualmente a ficar com dó, e isso não vai ajudar ninguém, né? E vai tirar a força do ajudado. Então, o Bert Hellinger coloca assim: o ajudante não julga, coloca cada um da forma como é em seu coração. E aquilo que reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no coração do ajudado. Então, ajudar sem intenção, sem medo, sem julgamento, né? E concordar com aquilo que é. Então, eu tô deixando essas reflexões aqui para a gente, se eventualmente a gente for convocado a ajudar alguém,
para a gente ir com sabedoria, para a gente ir com muito respeito àquele que está pedindo ajuda, para a gente se recolher humildemente, né? Quando não saber até que ponto que a gente vai, chegou naquele ponto, se recolha humildemente, né? E não fica julgando, porque a gente não sabe. Tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Então é isso, né? Um abraço aí para cada um e que a gente possa refletir mais sobre o que é a ajuda.